Shalom, amados, shalom a todos os nossos irmãos que estão nos assistindo aqui no Em Verdade. Hoje eu quero trazer uma palavra, eu vou dizer que de amor, né? Não talvez da forma que você entenda amor, mas da forma que a Bíblia ensina o que é amor. Sinto a responsabilidade como pastor, né, que sou na cidade de Fortaleza. Direciono essa palavra às ovelhas e aos líderes, aos pastores. Me sinto responsável porque sei que essa palavra vem do Eterno para nossas vidas. Já há um tempo que ele tem me falado de um texto e que eu já estava me programando para trazer este anúncio, vou dizer assim, boas novas sim. E eu espero que seja assim entendido, porque o que eu vou utilizar hoje aqui são palavras do próprio Senhor, do nosso Deus, que Ele deixou, que os homens que foram inspirados por Ele a escreverem essas informações para que ficasse para a igreja em todo o tempo e dentro do mesmo princípio, quer seja no princípio do acerto ou no princípio do erro, que é preciso ser chamado a atenção. Nós estamos entrando num tempo, e o título desse vídeo, eu creio que provocou você a assistir, e eu desafio você a ficar até o final e observar todos os textos que eu vou aqui citar. Não vou citar textos fora de contexto. Eu quero principalmente trazer um texto que está dentro de um contexto. Você pode ler, inclusive, todo o capítulo e você vai ver que em cima do que eu vou falar está o contexto, né? Está dentro do contexto. Não são textos isolados, tá? É lógico que eu não vou ler todos os capítulos de tudo que eu estou falando aqui, porque senão ficaria um vídeo muito extenso. E eu vou pegar versículos direcionados dentro de um contexto e você pode examinar isso e faça como os de Bereia em Atos 17, olhando se realmente o que eu estou falando aqui está na tua palavra. Ok? Então, o seguinte, sei que estamos entrando em um mês de junho e infelizmente é uma tristeza para nós. Em todo tempo temos encontrado festividades dentro das igrejas, a qual, eu vou ser bem direto aqui, o Eterno não se agrada. Deus não se agrada e é uma afronta. Eu quero trazer um texto logo para início, que está em Mateus capítulo 7, versículo 21. Mateus 7, 21 diz assim, o próprio Senhor está falando. Ele diz assim, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Observa que muitas vezes nós pegamos textos isolados, vou dizer isso aqui, para a questão de salvação, e todos aqueles que chamam Jesus e Yeshua de Senhor será salvo. Mas quais são as informações que estão atrás de falar que Ele é Senhor? Porque aqui mesmo, ele mesmo está dizendo que nem todo que chama ele de Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Chamar de Senhor, a primeira coisa é se colocar como servo, se colocar como escravo do Messias. Colocar-se como escravo para obedecer, não fazer a tua vontade, mas a vontade que ele ensina, a vontade que ele veio mostrar, porque o próprio Yeshua, Jesus, se colocou submisso à vontade do Pai. Você sabe disso porque lá no Getsemane ele diz, Pai, se possível afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então ele mesmo submeteu a própria vontade a Deus e ele ensina isso para nós, que não seja a nossa vontade, mas a vontade dele. Então, quando chegamos nesse período de festividade, muita gente está dizendo aí, por isso o título desse nosso Em Verdade, né? Sim, eu celebro, e daí? E daí? O que é que Deus é contra isso? É uma besteira, é um momento de alegria, é um momento de celebração, de comunhão. E infelizmente, amados, sabe qual é o problema? Deus deixou para nós 7 festas a celebrarem. E é interessante, nós aqui na Peniel, em Fortaleza, muitas vezes temos sido combatidos porque estamos fazendo essas festas, o qual dizem que por isso nós estamos judaizando. Glória a Deus se estamos judaizando. Uma vez alguém me perguntou, agora vocês estão judaizando? Eu disse, mas qual judaísmo? Porque as pessoas pensam que o judaísmo é uma coisa só. Yeshua, Jesus, seguiu o judaísmo. Ele era judeu, ele
fez e celebrou as festas do Eterno. Ele esteve em Jerusalém, ele ia para Jerusalém nas festas de Páscoa, Pessah. Ele até antes da sua morte, ele celebrou todo um Seder junto com os seus discípulos. Ele ia, em João 10, 22, na festa da dedicação de Hanukkah, ele estava lá em Jerusalém. Nós podemos ver que ele sempre ia às festas, sim. Paulo diz lá em Coríntios, celebremos, pois, a festa com os asmos da sinceridade. É interessante que ele está falando sobre os asmos, a festa da Páscoa, e ele bota Yeshua como cordeiro pascal, Jesus como cordeiro, e aquela igreja sabia o que ele estava falando a respeito dos ázimos, que muitos crentes hoje, no dia de hoje, não sabem nem o que isso quer dizer. Aquela igreja sabia. Paulo, nós encontramos em Atos, eu vou estar colocando aqui, deixando no link, também deixando no próprio vídeo, que você está vendo aí os textos, tá? Escreva, leia esses textos aí, que são textos que mostram que Paulo esteve celebrando as festas. Ele chegou lá, passou de largo a Éfeso, porque ele tinha que ir para uma celebração em Jerusalém. Para as festas, ele ia para as festas. Agora, é interessante, se fazemos as festas que Deus quer, muitas vezes, aquele que está fazendo é criticado. Mas celebrar uma festa junina, isso está virando moda no nosso meio, queridos. Isso vai trazer juízo sobre a nossa nação, sobre todos neste lugar. E eu digo nação porque é uma festa na nação brasileira. Podemos ver que o Brasil não vai bem. Um país em que se diz que para cada 4, porque já chegou aí uma média pelas estatísticas, 25, tem gente que diz até 30% de evangélicos dentro do Brasil. Para mim isso é uma vergonha, porque se temos um país que tem para cada 4 habitantes um é crente, um evangélico, uma nação que continua dentro da corrupção, uma nação que está dentro da violência, uma nação que está totalmente sendo destruída pelo pecado, institucionalizando o pecado, e essa igreja não está servindo para nada. Nós temos que, como líderes, nós temos que ensinar ao povo o que é santo e o que é profano. Mas se nós trazermos para dentro da igreja aquilo que é profano, como é que esse povo vai aprender? E minha preocupação é, as crianças que temos hoje, o que elas serão amanhã? Que igreja teremos amanhã? Uma igreja que assimila o pecado, assimila as festas pagãs. Amado, observa a origem que essas festas, de onde elas vieram. Pense bem, a Páscoa que você celebra dentro de uma Páscoa, de uma data em que o Vaticano determinou. Mas se celebramos a Páscoa no período em que o Eterno determinou, estamos judaizando. Se celebra uma Páscoa hoje, todo mundo comendo comida sacrificada a ídolos, igual a igreja de Tiatira. Olha, observa o Apocalipse, a igreja de Tiatira tem algo que o Senhor fala: tenho contra ti, porque tu toleras Jezabel, que leva a pessoa à prostituição e a comer comida sacrificada a ídolos. Como é que essa igreja que era crente, tão fervorosa, estava assimilando comidas que eram dadas a ídolos? Exatamente, quando ela participava junto dessas festas, comidas que eram ali feitas próprias para aquele mês ou para aqueles dias que são consagrados a ídolos. Aí você vem para a Páscoa. O que você come em Páscoa? Você vai comer pão de coco com muito fermento, quando Deus pede para que nós tiremos o fermento de nossas casas. Você vai comer um ovo e dar para os seus filhos um ovo de chocolate. Ah, mas isso não tem nada a ver, é uma besteira. Queridos, Deus é Deus dos detalhes. E com o mundo espiritual ninguém brinca. Um ovo de chocolate que está ligado a um coelho. Eu vou trazer e mostrar essa imagem, espero que você esteja vendo aí já a imagem. E nela está exatamente essas duas figuras, o coelho e o ovo. Olha só onde a igreja tem entrado. Eu espero que essa mensagem alcance algum coração. Já vai valer a pena. Nós temos que ensinar ao povo de Deus a saber separar o santo do comum. Porque Deus é santo. Lá em 1 Pedro 1,16,
O Senhor diz, né? Sede santo, ele mesmo diz, Pedro estava falando, por quanto está escrito, sede santos porque eu sou santo. De onde Pedro está tirando isso? De Levítico 19:2. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhe, santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. A palavra santo aí, kadosh, que significa separado. Separado das coisas deste mundo. Jeremias 10:2 vai trazer para nós dizendo assim, assim diz o Senhor, não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis dos sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações. Não aprendam os caminhos dos gentios. São essas informações que a gente encontra na palavra. E aí você pode chegar e dizer assim, mas isso aí é exagero, é besteira. Mas se Deus achasse isso besteira, ele teria mandado escrever isso. Gente, se você olhar para o texto de Ezequiel, no capítulo 44, no versículo 23, Ezequiel, como um profeta, ele traz a palavra do Senhor dizendo assim, ensinarão a meu povo a diferença entre o santo e o comum. Em algumas outras traduções vai dizer o santo e o profano. Mas é muito interessante você separar já aqui a palavra até comum, acho muito mais interessante o que a BJC traz, porque muitas vezes a gente pode utilizar essa coisa, isso é uma bobagem. O Eterno quer que a gente seja santo, separado, até das coisas que você pode pensar que é comum. Então, entre o santo e o comum, e o capacitarão a distinguir entre o limpo e o impuro. Pense bem. Você consegue imaginar Pedro, Paulo, Tiago, João, os apóstolos do Messias, o próprio Messias, estando celebrando uma festa com bandeirinha, roupa quadriculada, pulando fogueira, ou fazendo a fogueira, ou seja o que for, usando um arrasta-fé, ou um São João sem João. Você consegue imaginar estes homens com você numa festa dessa? Próprio Paulo, que tantos acham que Paulo mandou parar com as festas judaicas. Paulo iria mandar parar com essas festas pagãs dentro da igreja. E é isso que Paulo fala em Gálatas, que as pessoas pensam que ali ele estava falando contra as festas judaicas, mas não é, porque os Gálatas não eram judeus, os Gálatas eram gentios. Então ele diz, agora vocês estão voltando a esses rudimentos, a guardarem esses meses, esses dias, mês junino, dias que muitas vezes tem gente celebrando, tem festas que estão entrando por aí dentro da igreja, porque já quebraram quebram outras. Tem gente entrando com Halloween dentro das igrejas agora. Carnaval já não é mais problema, fantasiar as pessoas. Aonde nós vamos chegar? Eu trago essa mensagem e chamo a atenção a você que é uma ovelha. Tudo isso que eu estou falando para que você possa refletir, mas eu tenho uma mensagem para os pastores. Eu comecei falando aqui até mais para os líderes, mas essa mensagem do que eu tratei agora é para você, ovelha. Agora não, agora eu vou falar para os pastores. Vou falar essa palavra porque essa palavra me foi dada pelo Eterno. E julgue você, pastor, líder que está me ouvindo agora. Vá para essa palavra e deixa Deus falar contigo. Talvez Ele vá falar a mesma coisa que Ele falou no meu coração e que me trouxe até aqui para trazer essa palavra que é forte, mas é uma palavra de amor de Deus, para que haja arrependimento e um retorno para Ele. Porque enquanto há vida, há esperança. Enquanto você está vivo e você está nessa posição, Deus está te dando chances, outras chances. Mas veja só, a palavra de Ezequiel 34 diz assim, veio a minha palavra de Adonai, ser humano profetiza contra os pastores de Israel. Preste atenção. Pastores de Israel, você mesmo que se diz aí que é o Israel de Deus, ou que está conectado em Israel. Preste atenção. Profetize, diga aos pastores que Adonai Elohim diz o seguinte, ai dos pastores de Israel que alimentam a si mesmo. Olha aqui se isso não está falando com o que nós vemos hoje em dia. E preste atenção, deixa Deus falar contigo. Diga aos pastores que Adonai Elohim diz o seguinte, ai dos pastores de Israel que alimentam a si mesmo. Não deveriam os pastores alimentar as ovelhas? Vocês comem a carne escolhida, vestem-se com a lã e matam os melhores animais do rebanho.
mas vocês não alimentam as ovelhas. Vocês não fortalecem a fraca, não curam a doente, não ligam a quebrada, não trazem de volta a desviada, nem procuram a perdida. Pelo contrário, vocês as tiranizam com força destruidora. Assim elas ficarão dispersas sem um pastor e tornaram-se alimentos para os outros animais selvagens. Minhas ovelhas ficam vagando à toa pelas montanhas e colinas. Sim, minhas ovelhas foram dispersas por toda a terra, sem que ninguém as procurasse ou delas cuidasse. Portanto, pastores, ouçam a palavra de Adonai, como eu vivo, jura Adonai Elohim, porque minhas ovelhas tornaram-se presas, tornaram-se alimentos para todos os animais selvagens, uma vez que não há pastor e que meus pastores não cuidam de minhas ovelhas, não as alimentam, mas alimentam a si mesmo. Portanto, pastores, ouçam a palavra de Adonai. Adonai Elohim diz: eu sou contra os pastores, exijo que eles entreguem minhas ovelhas de volta a mim. Não permitirei que alimentem as ovelhas, nem que alimentem a si mesmos. Livrarei minhas ovelhas de sua boca, nunca mais serão alimentados por elas. Pois eis o que Adonai Elohim diz: estou assumindo o controle, procurarei por minhas ovelhas e eu mesmo cuidarei delas. Assim como um pastor cuida de seu rebanho quando se encontra entre suas ovelhas dispersas. Também cuidarei de minhas ovelhas. Eu as resgatarei de todos os lugares para onde elas foram dispersas quando estava nebuloso e escuro. Eu as trarei de volta daqueles povos, as congregarei daquelas nações e as trarei de volta à sua própria terra. Então deixarei que se alimentem nas montanhas de Israel, próximos aos ribeiros e em todos os lugares habitáveis da terra. Deixarei que se alimentem em bons pastos. Seu solo de pastos serão as altas montanhas de Israel. Elas descansarão em bons pastos e se alimentarão nas abundantes pastagens da montanha de Israel. Sim, apacentarei minhas ovelhas e as levarei ao descanso, diz Adonai Elohim. Procurarei a perdida, trarei a desviada, ligarei a quebrada e fortalecerei a fraca, mas a gorda e a forte destruirei, eu as alimentarei com juízos. Palavra dura que o Eterno traz aqui, mas coloca na situação do que nós estamos vendo hoje. É exatamente isso. As ovelhas não têm tido mais alimentos da palavra, têm tido alimentos de dogmas, têm tido alimentos de achismos, cada um fazendo da forma que acha que deve ser feito. A palavra de Deus, quando ela é pregada, como diz as Escrituras, está trazendo comichão nos ouvidos, mas não das verdadeiras ovelhas. E nós precisamos aprender isso, pastores. No nosso meio existem ovelhas e existem os bodes. E muitas vezes nós estamos deixando de trazer a comida, o alimento verdadeiro, para poder ficar segurando os bodes na congregação. Isso é uma palavra dura que eu posso estar trazendo aqui, mas eu posso dizer o seguinte: vá conversar com Deus e veja se Deus não está falando a mesma coisa. E assim não estamos alimentando as verdadeiras ovelhas. Yeshua, Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Não é de multidão. Não, quando a gente olha para a palavra, a gente não vê muitas pessoas. A maioria busca um pão que perece. Não buscam o autor da vida. E muitas vezes, para manter estes que só buscam o pão que perece, temos que fazer shows, eventos, esses tipos de festas pagãs, para poder atrair multidões e manter multidões. Mas as verdadeiras ovelhas não estão recebendo alimento com isso. E quando o mestre chegar, e o Eterno já tem observado isso, as ovelhas estão ficando raquíticas, fracas e doentes. E não são poucos hoje, inclusive chamado aí por algumas pesquisas, os desigrejados. Não que estão se desviando, mas porque estão buscando na palavra e não estão encontrando nos púlpitos essa palavra verdadeira. E aí estão se isolando para tentar se encontrar com Deus. Um efeito que a gente já conheceu no passado. O que nós estamos vendo hoje é a repetição disso.
Pessoas estão se isolando porque, infelizmente, não estão mais encontrando o alimento genuíno dentro das instituições religiosas. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor possa encontrar no coração, no seu coração, talvez se estava andando nesse caminho de alcançar a misericórdia diante do Senhor, que a misericórdia vem por aquele que confessa e deixa. Isso é o verdadeiro arrependimento. Confessar e deixar, para que possa alcançar misericórdia, para que o Senhor trate e o Senhor encontre nesses líderes e essas ovelhas verdadeiras, na sua volta, homens fiéis, dignos de confiança, para que a bênção do Senhor repouse sobre estas igrejas. Que o Senhor os abençoe grandemente, que faça despertar e acordar os irmãos para uma realidade, porque o Senhor está voltando. E vamos lembrar, não foi à toa que Paulo escreveu lá em 2 Tessalonicenses, que antes da vinda do Senhor e a nossa reunião com Ele, haveria apostasia. E se você olhar para os nossos dias, infelizmente, isso está acontecendo. Que Deus nos livre, que Deus nos perdoe e nos abençoe em nome de Yeshua. Shalom, meu amado.